Tá bom? Homens, fiquem em pé todos os homens. Todos os homens. Homens, guardem essa data. 15 de julho, nós vamos ter aqui um encontro dos homens. Vai ser churrasco, vai ser o quê? Não sei o que vai ser. Tá, mas vai ter comida. Comida. Vai ter comida. Agora, fora isso, vai ter brincadeira, ping-pong, sinuca, totó, muita coisa legal para os homens que ouçam as mulheres. Brincadeira, né, irmãs? Vai ter futebol, tá? Tá te controlando. Ok, então guarde aí, 15 de julho. Agora, é importante que vocês façam a inscrição a partir de agora. Procure aqui o irmão Anderson, faz assim, irmão Anderson. Ó, faz a inscrição com ele, mas também não somente para os homens da igreja, tá? O seu esposo, o seu filho. Vai ser uma programação bem formal, bem gostosa, bem assim, de um aspecto bem social. Então fique aí ligado, pegue informações com ele, coloque-se à disposição para ajudar. O irmão Anderson e o irmão Gustavo estão à frente, mas esteja aí para participar. 15 de julho, correto, irmão? Tem um valor que é R$30, acima de 18, R$30 e até 18 anos, R$15. Acima de 18, R$30. Tá bom? Então, façam a inscrição com o irmão Anderson e vem poder participar. Amém? Podem se assentar. Levítico, capítulo de número 10, versículos 1 e 2. Enquanto você lê aí. Jéssica, querida e amada, fique em pé. Atendi a Jéssica nesta semana, está vindo para a nossa igreja, para caminhar conosco. Pelo que eu pude compreender, e pela palavra, é uma serva do Senhor, tem uma boa formação, é pesquisadora, está vindo para somar com a gente. Então, por favor, não somente em relação a Jéssica, mas outros irmãos, gente, a orientação é essa. Olha para o lado, faz o exercício, olha para o lado, olha para o lado. Se no seu lado não tem ninguém, e você está vendo alguém, procura o psiquiatra. Mas se tem alguém, veja se você conhece. Olha para trás. Olha para trás. Olha para trás. Se você não... desculpa, Jéssica, pode se assentar, querida. Se você não conseguiu olhar para trás, procura o médico, deve estar com torcicolo ou problema de coluna. Se você olhou para trás e conheceu a pessoa, ótimo, mesmo assim cumprimente. Se não conheceu, identifique, em nome de Jesus, que nós não entramos e saiamos sem nos relacionarmos. Tá bom, irmãos? Tá bom? Fiquem atentos a isso. E vai uma motivação para poderem estar na célula, porque é um lugar muito bom de pastoreio e relacionamento. Jéssica, Deus abençoe, você é muito bem-vinda. Tem algum outro irmão que está chegando para a igreja? Tem algum visitante conosco hoje? Faz assim, tem alguém mais que visita a gente? Tem? Então, Deus abençoe a Jéssica. Vamos falar para ela o quê? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Levítico, capítulo de número 10. Levítico, capítulo de número 10. Vamos ler 3 versículos, tá? Desse texto. Levítico, capítulo de número 10. O irmão está lendo a Bíblia? Nós estamos na jornada da Bíblia. Já terminamos cânticos, estamos avançando. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Se não começou a ler, comece agora. Um irmão que já foi da nossa igreja me procurou e atendi ele online, no aconselhamento, semana passada. Quer estudar a Bíblia, quer aprender? Eu já falei, então, vamos começar. No seu caso, começa pelo livro de Provérbios. E aí nós começamos, então, a esta caminhada. Vamos estudar a palavra de Deus. E mais uma vez reforço, participe de uma célula. Levítico 10, 1 e 2. Está aí colocado, né? Mas eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incenso e puseram neles fogo,
e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Já tinha se deparado na Bíblia com esta expressão fogo estranho? Quem já tinha se deparado? Não é? Sabe o que isso significa? Eu quero convidar então o irmão para que nós possamos pensar sobre isso. E o objetivo que Deus colocou no meu coração é para que nós possamos pensar sobre a qualidade da nossa vida espiritual. Esta manhã, vamos pensar sobre a qualidade da nossa vida espiritual. Vamos entender e vamos ver o que significa oferecer fogo estranho para o Senhor. E vamos pensar à luz do Espírito Santo, porque o nosso pensamento é enganoso, se porventura nós, como Nadab e Abiú, estamos oferecendo fogo estranho perante o Senhor. Nadab e Abiú, dois dos 4 filhos de Arão. E vieram e ofereceram fogo estranho ao Senhor, e foram torrados, foram queimados, porque era um fogo estranho, ou seja, um fogo não reconhecido por Deus. Então podemos dizer que fogo estranho é tudo aquilo que é da ordem de uma pirotecnia espiritual, mas que está desassociado de uma relação que seja uma relação de autenticidade para com Deus. Então, fogo estranho é aquilo que é estranho para Deus. Fogo estranho é aquilo que é maquiado. As irmãs usam maquiagem? Algumas sim, outras já falaram que não, tá? Deixe-me falar um pouquinho sobre a história da maquiagem. Uma das indústrias que mais cresce no mundo é a indústria dos cosméticos, é a indústria da maquiagem. É só nós sairmos aqui na rua Dias da Cruz, que nós observaremos que tem uma loja de um lado, tem uma outra loja do outro lado, tem uma outra mais à frente, e observem que são lojas grandes. Por outro lado também, é só nós observarmos que as farmácias já deixaram de ser aquele espaço que se vende remédio, porque hoje na farmácia você encontra não somente o remédio, mas encontra os cosméticos, encontra alimentos, encontra tudo. A farmácia, irmãos, quando eu tinha lá os meus 5 anos de idade, tinha uma farmácia aqui, subindo ali para Santa Terezinha, tinha uma farmácia. A farmácia era um espaço com aqueles móveis bem trabalhados, aquelas prateleiras. Se você já foi em farmácia de homeopatia, por exemplo, você deve observar, algumas são assim. Aqueles móveis bem trabalhados, os remédios nunca ao alcance daquele que precisava usar. Para poder usar o remédio, tinha que falar com o atendente, que sempre estava de jaleco branco, entendeu? Sempre de jaleco. O farmacêutico, a minha mãe contava que na época em que ela morava na roça, que não tinha a possibilidade de ter um médico, chamava-se o farmacêutico. O farmacêutico, ele não somente ali, ele vendia, mas ele receitava, ele examinava. Então havia todo um status nesse negócio. Era um pudor para poder pegar o remédio. Hoje em dia, irmãos, nós estamos pegando os remédios, a gente vai lá e pega. Ah, isso aqui eu pego. Ah, essa vitamina aqui eu pego. Ah, aquilo ali eu pego. Ah, eu estou com essa dor de cabeça, eu pego. E assim nós vamos usando isso quando nós não cometemos a insanidade de consultarmos o Dr. Google. Tá? A gente vai lá e coloca, estou sentindo isso, isso e isso. E aí ele... ou chat GPT, ele vai lá dar um diagnóstico. Inclusive, há quem diga, isso é fato, não é? Que o futuro da medicina caminha para essa realidade, de
até mesmo as consultas estão ficando, isso não tem nada a ver com o tema, tá? As consultas estão ficando cada vez menores no médico, tá? Cada vez menores, e há quem diga que nós teremos com a inteligência artificial um momento que é digitar lá os seus sintomas e ela vai apresentar um diagnóstico muito preciso do que você está sentindo, mas existem ressalvas sobre isso. Pois bem, o que eu quero dizer é que os cosméticos são vendidos em diversos lugares, inclusive nas farmácias. Essa questão de farmácia, ou de maquiagem, de cosméticos, não é uma coisa de agora. Eu fui pesquisar. Já 3.000 anos antes de Cristo, lá no Egito Antigo, eles usavam, gente, mel, cera de abelha, leite, farelo de vegetais, gordura animal e vegetal, que eles faziam para fabricar pastas que eram aplicadas na pele. Então os egípcios, tá? Os faraós e as mulheres dos faraós, elas tinham todo um cuidado com a aparência. Os homens também usavam máscaras. Sabia que no Egito eles já usavam protetor solar? Usavam protetor solar. Agora, o que eu achei interessante é que na antiga Grécia e Roma também, 200 anos antes de Cristo, sabe o que eles usavam? Leite de jumenta. Leite de jumenta para manter a pele fresca. Que ninguém sai daqui hoje procurando leite de jumenta por aí. Tá? Para poder manter a pele fresca. E pegavam massa de pão úmida, colocavam como sendo máscara noturna. Então, vem lá desde a antigo Egito, antiga Grécia, e hoje é algo que está muito presente entre nós. Qual o principal uso, qual a principal finalidade para o uso dos cosméticos? Por que as pessoas, homens, mulheres, em geral, usam os cosméticos? Usam para poder realçar determinados aspectos do rosto que acham que devam realçar. Usam para poder tampar determinadas áreas, digamos, do rosto que devem tampar, tá? Então, usam com a finalidade do embelezamento. E não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema nisso. Há quem diga que agora, com a ascensão das televisões de 4K, de 8K, de trocentos K, então as pessoas precisam estar muito bem, porque elas conseguem perceber, pastor Zé, que assim, sabe, as minúcias da pele da pessoa. Uma vez eu fui dar uma entrevista naquela TV Boas Novas, e aí cheguei lá, aí me levaram para uma sala, e era uma sala como se fosse um salão, né? Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Me botaram no salão e a mulher começou a me maquiar. Onde foi que ela mais me maquiou? Na cabeça. Quase que eu falei para ela, não, minha filha, é no rosto. Né? É porque os refletores batiam ali na cabeça e na olheira, aqui no olho fundo. Enfim, então os cosméticos são usados para que possam trazer uma imagem em que aquela pessoa não está satisfeita, ela quer ter uma imagem que seja melhor, mais aceitável, ou seja, se pinta para o outro, se maqueia para o outro. É para poder mostrar ao outro uma beleza para o outro. Hoje em dia, nós estamos muito dentro dessa vertente daquilo que se faz para o outro. As mídias sociais estão aí, podemos falar que as mídias sociais oferecem máscaras. Elas oferecem máscaras que você pode colocar para poder mostrar uma imagem que seja melhor para o outro. De um lado, então, tem uma imagem muito bem produzida, montada, bonita, tá? Que você olha e você fala assim, mas é essa pessoa que eu conheço? É essa pessoa que eu conheço? Uma ocasião eu fui pregar numa igreja e aí o pastor, como eu, mas mais do que eu, como eu, mas sem cabelo algum, né? E tudo bem. Depois eu fui falar num congresso, e eu estou lá falando num congresso de pastores, e se aproxima um pastor e fala, oi pastor, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Eu olho para ele, falo assim, de onde eu conheço esse homem? Onde eu conheço? E ele faz questão de poder falar se está tudo bem, como que me chamando a atenção para ele.
E aí, como eu, lesado, não consigo associar, tá? Ele fala assim, não está reparando nada de diferente em mim? Era a dificuldade, ele estava com cabelo, né? Ele estava com cabelo. E aí ele teve o disparate de poder olhar para mim e falar assim, o que eu fiz você tem que fazer também, né? Tem que fazer, olha, é um tratamento, mas no caso dele ficou bonito, ficou bom, mas é um tratamento, não é implante não, mas que coloca, é como se fosse uma cola, né? Que coloca e põe aquilo na cabeça e fica por um mês, e depois tem que tirar. Eu comecei a pensar, meu Deus, quando tiver que tirar aquele negócio desgrudando assim da cabeça, deve doer. Agora eu fiquei pensando, gente, se eu estiver num salão, o pessoal olhando para mim e vendo que aquilo, né, é a vergonha que eu ia poder passar. Mas se fez bem para a autoestima dele, está jóia. Se faz bem para você, está jóia. A questão é sempre esse aspecto de mostrar para o outro. O que eu quero chamar aqui já a atenção é o seguinte, mostrar para o outro por quê? O seu valor é que o outro dá ou é o que você tem? É o outro que diz que você está bonito ou é você que se acha bonito? Né? É o outro que diz que você é uma pessoa legal ou é você que, na verdade, reconhece o seu valor? Nós podemos usar as maquiagens para que possamos ter uma melhor apresentação perante as pessoas. Mas não há uma maquiagem que nós possamos usar que nos deixe melhores para com Deus. Vocês já leram aquele livro O Impostor que Vive em Mim? É um livro que vale a pena ler, tá? E ali o autor ele fala o seguinte, por maior que seja a quantidade de maquiagem espiritual que usamos, ela não pode nos tornar mais apresentáveis para Deus. Por maior que seja a quantidade de maquiagem espiritual que usemos, ela não pode nos tornar mais apresentáveis para Deus. Por quê? Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Pego essa questão de, você pode estar pensando, o que tem fogo santo, foi lá para a maquiagem, para poder então destacar que o fogo estranho tem a ver com uma maquiagem, tem a ver com algo que se apresenta para Deus, mas que não é bem aquilo na essência, que não é bem aquilo que está na intimidade. Nadab e Abiú, eles foram mortos por terem oferecido um fogo estranho, por terem oferecido algo que era da aparência e não algo que era da realidade. Você pode estar pensando o seguinte, se fosse hoje, quantos de nós estaríamos mortos aqui? Quantos nas igrejas estariam mortos? Né? Num ato de culto, numa oferta de culto ao Senhor, será que nós temos oferecido fogo estranho perante Deus? Será que nós temos oferecido alguma coisa que é da aparência, que é de uma pirotecnia, ou é algo que está no coração de cada um de nós, daquilo que brota lá no fundo de cada um de nós? Deus, ele vai e castigou Nadab e Abiú, e aí eu quero chamar a sua atenção ao seguinte, o Velho Testamento é muito rico, nas histórias, nos dramas, muito rico, mas conforme diz o autor de Hebreus no capítulo 10, a lei, referindo ao Velho Testamento, se constitui na sombra daquilo que haveria de vir. Então, sempre que nós lemos o Velho Testamento, vamos pegar o que está como história e usar como sendo referência ao Novo Testamento, ok? Para que possamos entender o que isso significa hoje. Por isso que eu disse para os irmãos que eu quero falar sobre qualidade de vida espiritual. O tema da mensagem é fogo estranho, mas o que eu quero falar é sobre qualidade de vida espiritual. Que tipo de vida espiritual eu e você temos levado, eu e você temos cultivado. Então, para que nós possamos entender também um pouco dessa história de Nadab e Abiú, se você ler o capítulo 9 de Levítico, você vai observar que Deus dá todo um ordenamento de como deveria ser o culto prestado a Ele. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Quando Deus fala para Moisés no Monte Horebe, que ele deveria ir a Faraó, ele deveria ir a Faraó falar o quê? O que Deus estava pedindo que Moisés falasse? O que Deus pediu que Moisés falasse a Faraó?
vá até Faraó e peça que ele deixe o meu povo ir para fazer o quê? Para fazer o quê? Para adorar aonde? Para adorar no oásis? Para adorar no deserto. Deixa meu povo ir para poder me adorar no deserto. Então Deus é aquele a quem nós tributamos honra, glória e louvor e o adoramos em todos os momentos, mas em especial quando nós passamos pelo deserto. O irmão está passando por um deserto? O irmão está enfrentando um deserto? O irmão está no momento em que o irmão não está bem? A saúde não está boa? As finanças não estão boas? Né? O seu ânimo não está bom? As coisas não estão boas para você? Pois então faça esse exercício de fé para poder adorar ao Senhor no deserto. Aí nós encontramos todo aquele relato que vem então das pragas, enfim, o povo sai liberto, tem a Páscoa, o povo começa a caminhar, tem aquele período de reclamação, quer dizer, período não, reclama o tempo todo, né? Reclama o tempo todo, nós reclamamos demais. E então Deus, durante a caminhada, ele dá instrução para Moisés no Monte Sinai, das tábuas da lei, os mandamentos, e Deus então começa a instruir o seguinte: agora eu quero que vocês fabriquem um tabernáculo, que vocês construam um tabernáculo. Então, você lendo a Bíblia, você vai observar, vai falar a cor das cortinas, o tamanho, como é que deveria ser, o que é um tabernáculo? Olha a escola bíblica dominical, importante. Estava lá hoje, passei no início, os irmãos chegando. Todos os domingos, às 8h45, tem escola dominical. Todas as segundas-feiras, às 3 da tarde, tem escola bíblica à distância. Olha aí o valor. Então, tabernáculo é um templo ambulante. O templo que Salomão vai construir, que já é um templo fixo em Jerusalém. Mas tabernáculo é um templo ambulante. Era um local onde ali eles deveriam estar perante Deus e deveriam apresentar sacrifícios a Deus. A ideia que Deus está construindo no Velho Testamento é de que, chegando no Novo Testamento, para poder falar que nós somos o tabernáculo, que nós somos o templo, que o Espírito Santo está dentro de nós, que o meu coração é o altar do Senhor. Então toda esta construção, ela vai sendo dada da maneira como poder fazer. Não somente no que diz respeito à construção do tabernáculo, mas uma vez o tabernáculo tendo sido construído, então ali como que deveria ser feito a questão do culto, a forma de poder cultuar. Os elementos que são colocados no tabernáculo. Então, as velas, as lâmpadas, o propiciatório, o pão, o incenso, tudo aquilo ali colocado como forma de apelar aos nossos sentidos, como forma de nós podermos perceber e podemos buscar uma experiência de Deus na totalidade. Deus fala através de cada um de nós, quando falamos, fala através do nosso coração, Ele fala através da nossa mente, dos nossos sentidos, das nossas emoções, E ali no texto de Levítico, capítulo 9, então tem toda uma orientação que é dada de como deveria proceder. Por exemplo, nunca poderia oferecer um sacrifício de incenso sem passar antes pela questão do propiciatório, que era um sacrifício em que somente o sumo sacerdote apresentava, somente uma vez por ano, e ele que poderia apresentar. Também nunca poderiam dar um sacrifício, nesse caso, de poderem então levar o incenso, pegando fogo que não estivesse no altar de Deus. É um fogo estranho, porque é um fogo, é uma brasa que é tirada de um altar que não é o altar de Deus. O que tem que aquecer o meu coração, o que aquece o meu coração, o que aquece o seu coração, é este fogo espiritual dentro de cada um de nós. Amém? Não é o fogo desta ou daquela igreja. Não é o fogo que vem por este ou por aquele pastor. Não é o que está dentro de cada um de nós, da nossa intimidade para com Deus, da nossa relação para com Deus.
Meu coração, o seu coração, conforme Paulo fala em Coríntios, como sendo o altar de Deus. Qualidade de vida espiritual. O que você tem oferecido para Deus vem do fundo do seu coração? O que você tem feito para Deus arde como fruto do ardor do Espírito Santo dentro de você? Esta semana nós tivemos a reunião com os irmãos líderes de ministérios. Irmãos, eu estou 36 anos no ministério. Por vezes eu me sinto cansado, mas eu me sinto animado. Eu faço as mesmas coisas que eu fazia antes em termos de preparo. Eu não faço meia sola. Então eu preparo as reuniões direitinho, preparo. Se eu tiver sermão, eu preparo. Tá? Só para poder, assim, colocar que não vem só para poder conversar. E na reunião, primeiro slide eu comecei, Deus tem nos abençoado muito. E falei, nós temos recebido muitas pessoas, por transferência, novas decisões, a gente precisa estar atento, que nós não temos recebido tanto, nós não temos tido tanto. Por quê? Porque nós não temos evangelizado tanto, porque nós não estamos transformando as nossas células num espaço para acolher pessoas. Nós precisamos estar atentos, porque nós estamos ficando ensimesmados, acostumados uns com os outros. Está tudo muito bom entre a gente, mas parece-me que nós estamos com uma dificuldade de nos abrirmos para o mundo, de nos abrirmos para o não crente. A gente está fazendo muita coisa para a gente e pouca coisa para alcançar o não crente. Nós temos que entender que a nossa missão é estar no mundo para alcançar o não crente. Então, tudo aquilo que nós fizermos tem que pensar assim, o que eu estou fazendo vai redundar nisso? Porque se não for, tira. Essa festa vai redundar em não crente? Ok. Se não for, tira. Porque a nossa missão é de poder pregar o Evangelho. Olha, a vida financeira da igreja está equilibrada, graças a Deus. Pagamos nossas contas, os irmãos têm participado, têm ofertado, temos desafios. Estamos agora nessa fase de negociação do aluguel, estamos trabalhando na possibilidade do contrato que vai terminar o ano que vem, de compra. Aí os irmãos precisam, né? Todos nós comparecermos aí e vermos isso. A igreja é uma igreja gostosa. Falei para a Jéssica, hoje eu fiz uma live, e aí tem uma senhora que ela participou assim, ela falou assim, eu moro pertinho daí, eu nunca fui aí, hoje à noite eu vou, acho que é Fátima o nome dela. E eu falei, vem para poder conhecer. A igreja do Lins é uma igreja gostosa, é uma igreja, os irmãos concordam assim, calorosa, de abraçar, não é eu que estou falando, são os irmãos que falam comigo no gabinete pastoral, certo? De poder reconhecer, e nós precisamos receber mais pessoas, olhar para os novos, dar mais oportunidade aos novos, inserir os novos. A gente tem que fazer isso, porque a gente está passando, a gente que está mais tempo, a gente está passando. Então, a igreja tem essa dinâmica, a igreja é uma igreja operosa. Na quarta-feira eu falei com a Solange, dá para poder fazer o café? Estava lá o café ótimo para sexta-feira. Tem os encontros, os irmãos pegam, os irmãos armam cadeira, desarmam cadeira, a programação dos namorados, fizeram aquela estrutura toda, o pessoal trabalha, tem gente que vem para cá, fica aqui durante a semana trabalhando, as nossas reuniões de oração acontecem, já caminhando o quê? Para 3 anos ou mais de 3 anos? Online. A última que eu participei, eu falei para a Solange, eu fiquei admirado. Por quê? Porque as irmãs que participam, elas na maioria não tinham nenhum contato com a internet, nem sabiam o que era Zoom. Mas hoje, a reunião de oração, a última que eu participei, eu falei com ela, vocês fazem tão bem, fazem melhor, né? É uma comparação que talvez não seja própria, mas do que executivos que fazem reunião. Porque o que é pela internet fica meio frio, fica meio distante, mas não é distante na reunião de oração. A irmã Leni Tinoco participa, e ela faz a oração final, através do Zoom, entendeu? E é uma coisa gostosa. Então a igreja do Lins, para a honra e glória do Senhor, a igreja que somos nós, é uma igreja operosa, o pessoal chega junto, o som,
a imagem, né? O pessoal se desdobra para fazer a recepção, a introdução, a diaconia, sempre tem coisas para melhorar, mas a igreja é muito operosa. Aí eu falei isso na reunião de líderes, mas aí eu falei assim, vamos ler Apocalipse 2, e aí em Apocalipse 2 tem a carta que é dirigida à igreja, que é a igreja de Éfeso. E aí nesta carta à igreja de Éfeso fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conhece, que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor, o seu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova quem a si mesmo se declarou apóstolo e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha que igreja, hein? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É possível fazer muita coisa sem ter o primeiro amor. E quando nós fazemos muitas coisas, não estou dizendo que é o nosso caso. Creio em Deus, espero em Deus que não seja. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando nós fazemos muitas coisas sem o primeiro amor, é fogo estranho. Os irmãos entendem? É pirotecnia espiritual. É para poder mostrar, mas não é do fundo do coração. Então isso que Nadab e Abiú fizeram, eles então, à luz do que eles tinham conhecimento, não fizeram como deveria ser feito. Então, fogo estranho tem a ver com o quê? Com desobediência. Todas as vezes que nós agimos em desobediência a Deus, nós estamos oferecendo fogo estranho. Os irmãos conhecem aquele texto que Samuel fala para Saul, quando Saul vai oferecer um sacrifício que não era para poder oferecer? Então Samuel vai colocar para ele o seguinte, olha, misericórdia quero e não sacrifício. Então o que nós fazemos, se não é do fundo do coração, é fogo estranho. Deus quer ver o coração. Deus quer ver o coração. Se o irmão porventura está fazendo alguma coisa que não é do coração, em nome de Jesus não deixa de fazer, mas peça a Deus para te dar o calor do Espírito Santo. Se o irmão não está fazendo, peça a Deus para reacender em você o amor por ele. É o amor que move a gente, gente. É o amor de Deus. Pessoas são capazes de poderem fazer ações, de atravessar mares, de poder viajar por um ato de amor. O que nós fazemos para com Deus tem que ser consequência do nosso amor. Meus queridos e meus amados irmãos, a Bíblia fala, Jesus Cristo falou, que por se multiplicar a iniquidade sobre a face da terra, o amor de muitos esfriará. Em nome de Jesus, não vamos deixar que o nosso amor esfrie, irmãos. Não vamos permitir. E como que nós podemos fazer? Em obediência ao Senhor, à vontade do Senhor, o que nós vimos nas células, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então buscarmos a vontade de Deus. O irmão que eu atendi falou comigo, mas pastor, ele é um cara top, mas eu trabalho muito, não sei o que, eu falei para ele, se você der um piripaque, o trabalho vai continuar. O trabalho vai continuar. Então essa questão são desculpas que nós usamos para não nos darmos conta da nossa frieza espiritual. Entendeu? Irmãos, vocês viram o que aconteceu na passeata do LGBTQI lá em São Paulo? Do que nós estamos vendo? A questão, e eu quero aqui colocar, não é um aspecto de nós podermos... O pecado tem que ser denunciado, todo ele. Não é um pecado, é tudo que é pecado. Quando nós vamos para o Velho Testamento, observamos que os profetas denunciam a injustiça. Injustiça é pecado e tem que ser denunciada. Não podemos concordar. No Velho Testamento,
denunciava, por exemplo, no Novo Testamento, João Batista, ele chegou lá perante o rei Herodes e falou assim: está errado, está adulterando, é prostituição. O que aconteceu com João Batista? Perdeu a cabeça. Então hoje tem muita gente falando, mas não ficou porque tem medo de perder a cabeça, se comprometer. Dessa maneira, então, fica ali naquela questão de poder se esconder, de poder, poder se encolher. Mas o que eu quero ressaltar, levaram crianças para a passeata. Tem um ator chamado Carlos Varela. Carlos Varela. Carlos Vereza, desculpa. Carlos Vereza. Obrigado. Carlos Vereza. Assistam um vídeo dele na internet que ele fala sobre isso. Assistam um vídeo dele. Irmãos, eu sou pastor, pecador como vocês, falho como vocês, não é? Mas com uma responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, que eu falo: Senhor, está difícil, está complicado, mas assim, eu tenho falado para os irmãos, irmãos, vamos cuidar de nossas crianças, Vocês estão observando como as crianças estão ficando cada vez mais agitadas? Estão observando? É criança. A questão não é nela, é o que está em torno dela. Ela está reagindo ao que está em torno dela. Tá? Observa como é que as coisas estão caminhando de criança tomar decisão que elas não têm como poder tomar. Irmãos, pais não trazem filhos para a igreja, não trazem para a escola bíblica dominical, com todo respeito, com todo carinho, mas prepara ele para a festa. Não tem problema, mas traz ele para a igreja. Ele tem que ter essa cultura de igreja. Não é só trazer para a igreja, dentro de casa, no relacionamento, tanto no que diz respeito à questão do aspecto bíblico, de poder ler, conversar, na linguagem da criança, como de poder estar brincando. Isso é importante. Então eu tenho colocado isso para os irmãos. O amor de muitos crentes tem se esfriado, irmãos. A igreja, quando nós vimos os irmãos colombianos aqui, porque tem muitas igrejas, e tem muitas igrejas, abrindo, muitas igrejas, abra um montão. O reino se espalha. Mas, não sou eu que vou julgar, e nem é você que vai julgar. Mas numa grande parte, não tem sinceridade de coração. Não tem sinceridade de coração. Entendeu? Não tem aquela questão do ardor, do fogo, tá? Que arde. Não é Deus que manda. Não é Deus que falou, sai daqui e vai para lá. É a pessoa que mapeou estrategicamente e fez estrategicamente. Então, fogo estranho é ato de desobediência ao Senhor. A Bíblia fala no Novo Testamento, Jesus Cristo disse: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Vamos entender ao contrário. Se eu não faço o que Deus manda, eu não sou amigo de Deus. Se você não faz o que Deus manda, você não é amigo de Deus. Amigo de Deus é aquele que faz o que Deus manda. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nadab e Abiú desobedeceram. Nadab e Abiú tiraram o fogo que não era do altar, inventaram moda, buscaram lá em outro lugar. Ideias são boas, ideias são bem-vindas. Pastor Zeca está aqui, voltou do período de férias, também lá da conferência que fez, bênção do Senhor. Nós nos reunimos toda terça-feira, eu, ele e Leônidas, e eu falo para ele, falava com o pastor Júlio, falava com o pastor Ramiro, ideias. Eu gosto de ideias. Não quer dizer que tudo vai ser aplicado, mas eu gosto de ideias. Tem ideias, aqui, ressaltando o que eu falei de tantas coisas, Ministério com Crianças, irmã Marcele, trabalho que faz muito bonito,
tá? A irmã Jaqueline agora junto lá com elas, a foto que me enviou, um grupo enorme de irmãos sendo treinados para trabalhar com crianças. É uma prioridade nossa. E trouxe uma ideia. Então vamos estar aplicando a ideia. Falou que tem outra conversa, vamos conversar. Ideias são bem-vindas. Mas o reino de Deus não só opera por ideias, só opera pelo mover do Espírito Santo, só opera pelo fogo do Espírito Santo. Então trazer uma ideia, às vezes alguns irmãos falam assim comigo, pastor, porque lá na outra igreja foi assim. Não quer dizer que lá foi assim, que aqui vai ser assim. Porque Deus, ele trabalha de maneiras que são específicas. Ah, porque lá é diferente. Eu não estou lá para poder saber como é que é feito. Eu não estou lá para poder entender. Eu não estou lá, não vou falar nada para não julgar nada. Eu não estou lá. Então a questão aqui é o seguinte, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, vivemos um momento em que o inimigo tem atrelado para esfriar a nossa fé. E esfriar de maneira muito sutil. Vocês sabem a história do sapo, como é que cozinha sapo, não sabe? Pega um sapo e coloca ele lá numa água quente, ele pula fora. Mas coloca ele numa água que vai aumentando e ficando morninha, ele vai ficando todo satisfeito. Daqui a pouco ele está duro. No mundo é assim. A vida espiritual é assim, devagarzinho. O inimigo, ele é estrategista, ele é paciente. Ele vai assim, devagarzinho. Então, há uma frieza espiritual que nós precisamos combater para que possamos ter uma boa qualidade de vida espiritual. Outra coisa, eles ofereceram para o Senhor um fogo estranho, porque, repito, em desobediência há um ritual, que era o da expiação. Mas você pode falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Expiação no Velho Testamento refere-se o que? Aquele momento em que o sumo sacerdote pegava a ovelha que era apresentada, o animal, sacrificava, apresentava em perdão do pecado do povo. E sabe de uma coisa? Também no Velho Testamento os sacerdotes tinham que apresentar sacrifício. Por quê? Porque sacerdote também peca. Pastor também peca. Pastor também é falho. Entendem? Então, este ato de poder sacrificar simbolizava arrependimento, simbolizava postura para mudar de vida. Isso é simbolizado no Velho Testamento. Hebreus fala isso. Que Jesus uma vez por todas entrou no Santo dos Santos e ali ele se derramou para a remissão dos nossos pecados. Então ninguém tem que trazer algum sacrifício, algum animal hoje aqui, é a vida perante Deus. Fogo estranho é quando se oferece para Deus um ato de culto sem ter tido experiência com Deus. Será que no nosso meio, será que na nossa membresia, nós temos pessoas entre nós, membros da igreja do Lins, que nunca tiveram uma experiência com Cristo? Será que nós temos entre nós pessoas que nunca tiveram uma experiência de serem lavadas, remidas, purificadas pelo sangue do Senhor Jesus? Eu não posso falar. Você não pode falar de mim. Ninguém pode falar de ninguém. É cada um que tem que ver. E é Deus, pelo Espírito Santo, que faz isso. Nós fomos e somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Jesus, ele ao morrer na cruz, ele perdoou os nossos pecados, todos os nossos pecados. Tudo que você fez foi perdoado. Tudo que você vier a fazer está perdoado. O que não significa dizer que eu e você temos álibi para pecar. Não. Significa dizer que Deus, que começou a boa obra, ele vai continuar. Que a santificação é um processo, que é uma caminhada, ninguém está perfeito, ninguém é perfeito, nós estamos em processo, mas se não tem experiência com Cristo, irmãos, se não tem experiência com Cristo, irmãos, é fogo estranho. E hoje nós temos que ter atenção até nisso.
das pessoas que por vezes chegam e se apresentam, eu pergunto, qual foi o dia que você aceitou Jesus como Salvador? Você teve uma experiência com o Senhor Jesus? Quem é Jesus para você? A gente não pode minimizar isso. Sacrifício que nós prestamos ao Senhor não é exaltação do ego. Tudo que nós fazemos para Deus é para a glorificação do nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque Nadab e Abiú, eles foram, digamos, promovidos a sacerdotes. Moisés era o grande responsável. Eles vão lá fazer alguma coisa que Deus não havia pedido. Por que eles fizeram? Exibicionismo. Exibicionismo, vaidade. Todos nós somos vaidosos. Mas aquele que não tem o fogo do Espírito Santo ardendo, ele é mais vaidoso. Porque uma coisa que o fogo do Espírito Santo faz em mim é queimar minhas vaidades. Ele vai, dói. Vou falar para vocês que dói. Dói. Mas ele vai queimando. Ele vai queimando. Para que eu possa ver que eu não sou essa coisa que eu penso que eu sou. Então, desta maneira, por que eles ali levaram Nadab e Abiú? Quem sabe para servir de afronta para Moisés, como foi na revolta de Corá, para poder falar para o povo, olha, não é só Moisés não, eu também sou bom. Será, meus irmãos, que por vezes quando nós fazemos alguma coisa na igreja, será que quando se sobe aqui nessa plataforma, se sobe para glorificar o nome do Senhor, ou é para poder fazer alguma coisa para chamar a atenção para si? Quando eu estou dirigindo uma célula, eu estou dirigindo para glorificar o nome do Senhor, ou é para chamar a atenção para mim? Se eu faço alguma coisa que dá resultado, o resultado é para glorificar o nome do Senhor, ou é para mostrar? Precisamos ter isso em mente, porque nós precisamos ser maduros. Nós não podemos ser crianças espirituais. Então, como que nós devemos proceder em relação ao nosso ego? Ego que poderia aqui fazer uma palestra sobre isso, mas digo, o ego é uma constituição defeituosa em cada um de nós. É o que nós pensamos que nós somos, mas nós não somos o que pensamos que nós somos. O que nós fazemos com o ego, irmãos? O que nós temos que fazer com o nosso ego? A mesma coisa que Paulo fez, o que ele fazia, Ele disse, estou e vivo, e a vida que eu agora vivo, na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Se você conhece, me acompanha, vamos falar juntos? Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Nós precisamos a cada dia crucificar o nosso ego, os nossos conceitos, que nós achamos que é dessa maneira, que é dessa forma, então crucificar o ego perante o Senhor. Eles levaram incenso, incenso é perfume, mas a fabricação do incenso que era levado para o altar era diferente. Quando eu fiz a viagem a Israel, passei pelo Egito e fui lá no lugar onde tinha as essências, são caríssimas, Raíssa, desse tamanhozinho, $100, $200, a essência desses perfumes bacanas que tem por aí, tá? Mas o que acontece é o seguinte, o que Deus olha é a essência do meu coração. Onde eu e você estivermos, nós temos que transformar aquele ambiente aromatizado. Perfume demais estraga. Sabe, aquele perfume estraga. Aquele alfazema, aquele negócio. Mas quando é um perfume suave, que gostoso. A nossa vida perante Deus tem que ser como um perfume. Uma coisa que traz aquele ambiente, torna o ambiente uma coisa agradável. Irmãos, por vezes nós somos extremamente desagradáveis. Nós somos extremamente desagradáveis. Quando nós firmamos pé, porque é assim, nós somos desagradáveis. Quando nós não arredamos o pé nas nossas convicções, nós somos desagradáveis. Quando nós insistimos com as pessoas, é desagradável. Irmãos, nós precisamos ser agradáveis.
agradáveis a Deus e agradáveis uns aos outros, porque nós somos perfume do Senhor Jesus. No Novo Testamento, uma mulher quebra um vaso de alabastro e ela joga tudo aquilo nos pés de Jesus. E toda aquela casa é perfumada. O perfume está em mim, o perfume está em você. Mas se não tiver quebrantamento, ele não vai exalar o cheiro. Se você não se quebrar perante Deus, se quebrantar, se você não se humilhar perante o Senhor, se você não buscar a presença de Deus, sabe? Você é um cara gente boa, você é uma pessoa gente boa, você é um crente sincero, mas se você não se quebrantar, você tem o perfume, mas ele não vai exalar. Permita que Deus quebre. Quebra a minha vida, Senhor. Quebra meu coração, Pai. A gente não canta, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Quebra a minha vida e faça de novo. Mas, pastor, tem que quebrar o tempo todo, deixa quebrar. Tantas vezes que tiver que quebrar, quebra. Deixa o Espírito Santo quebrar. É Ele que está fazendo a obra. Para você poder ser essa gente boa espiritualmente falando. Eles trouxeram incenso, Nadab e Abiú, que não era da composição do que, na verdade, deveria trazer. Concluindo, irmãos, o que aconteceu com eles? Trouxeram fogo estranho ao Senhor, o que aconteceu? Morreram. Deus mandou um raio? É a linguagem do Velho Testamento. É a forma contundente do Velho Testamento. Há quem diga que Nadab e Abiú representam uma influência que vinha do norte, né? Para contaminar a fé de Israel. Então eles foram castigados. Foram castigados. Primeira coisa, não pensa que Deus de justiça e de amor, não pensa que o Deus de amor não exerce justiça. Mas não confunda aquilo que você faz e que está colhendo, você fez de errado e que está colhendo, falando que Deus está te castigando. Se você fez alguma coisa errada e está colhendo, você está colhendo o que você fez de errado. Não é Deus que está te castigando. Como é que a gente entende isso hoje? Se fosse hoje, talvez o primeiro a ser fulminado seria eu. Tum! Pastor, queimadinho. Mas quantos aqui? Que bom que não é assim hoje, né, gente? Que bom que nós estamos no tempo da graça, né, pastor? Deus não está mandando raio para ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. A Bíblia fala do dia do juízo. A Bíblia fala que haverá um dia em que eu e você vamos comparecer perante o trono de Deus. E Deus vai julgar cada um de nós. Para de olhar para o vizinho, para de olhar para o outro, para de olhar para o esposo, para a esposa. Olha para você. A Bíblia diz que haverá um dia no tribunal que nós vamos comparecer. Sabe de uma outra coisa? Sabe que quando começar esse julgamento, quem é que vai ter prioridade? Eu e você. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. Entende isso? Não vai começar por aqueles que a gente fala, porque faz isso, faz aquilo. Vai começar pela gente. Pela casa de Deus. Sabe o que significa isso? Imagina que nós estamos, vamos imaginar, figurativamente, a gente está lá na fila, na antessala, Deus está lá na sala do juízo, tem o mensageiro dele, suponhamos que é o Espírito Santo. O próximo. Deixa eu escolher alguém aqui. Você, Samuel, chegou a tua vez. Próximo. Aí você vai. Como é que a gente entra na sala quando, se alguém fez a audiência, como é que entra?
né? Aí você entrou. Aí Deus começa a abrir. Aí ele lê, estou figurativo, entendeu, irmão? Ele lê, olha para você, só o olhar dele já cai a ficha, você fala. Aí você fala assim, já começa a. Aí Deus fala assim para você, tem tudo aqui anotado, mas você pode entrar, meu filho, porque o sangue te lavou, você não é perfeito, mas foi sincero, você tocava lá na igreja com sinceridade, você servia ao Senhor com sinceridade, o que você oferecia não era fogo estranho, você, um cara, não era perfeito, mas pode entrar, meu filho. Vou escolher mais um aqui, para fazer o contrário. Quem? Vou escolher não. Que aí vai ficar complicado. Aí o irmão A, pode entrar. Ah, não, Ailton não pode, tem que ser outro nome, começar com outra letra, né? O irmão Z, pode entrar. Entrou. Mas só que o irmão Z, ele já entra assim, não como Samuel, ele entra meio de peito aberto, sabe? Ele entra assim. Aí Deus folheia ele, tá. Porque Samuel, o Z, tem ficha corrida. Entendeu? O Z trabalhou na igreja pra caramba, fez um montão de coisa. O Z tem ficha corrida. Aí o Z está todo prosa, achando que está tudo certo com ele. Chega no final, Deus fala assim para ele: ô Z, vaza. Mas como assim? O senhor não está vendo aí que eu fiz isso? Você lembra o que a Bíblia diz? No teu nome eu fiz expulsei demônios, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. Lembra disso? Está em Mateus capítulo 7. Ô Mateus, vaza. Ô Mateus aí, desculpa. Ô Zé, vaza. Mas já falei para vazar. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O que você me ofereceu não era fogo sincero, era fogo estranho, e você não faz parte. Que Deus nos conceda graça, irmãos. E o objetivo desta mensagem é este: de permitir que nós reflitamos na nossa vida espiritual, que nós reflitamos na qualidade da nossa vida espiritual, que nós reflitamos no nosso relacionamento para com Deus, que nós reflitamos no que nós estamos oferecendo ao Senhor. E eu concluo dizendo, hoje, neste domingo, Deus confere a mim e a você uma oportunidade de restaurar. De restaurar. De mudar. Eu digo para os irmãos, hoje Deus oferece para mim e para você uma oportunidade de consagrar nossa vida a Ele. Senhor, eu quero consagrar minha vida, Senhor. Senhor, eu não tenho oferecido um fogo sincero, está estranho, não estou bem não. Senhor, não está legal. Eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Quero fazer isso para poder servir ao Senhor com alegria, com integridade, para glorificar o Teu nome, para viver o melhor dessa terra. Mas eu também quero fazer isso porque no dia que chegar o juízo, eu não quero ouvir as palavras que o Zé ouviu. Apartai-vos que eu nunca vos conheci. Senhor, eu quero ouvir as palavras: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do século. Hoje, irmãos, hoje é dia de restauração, hoje é dia de consagração, hoje, irmãos, é dia de poder começar uma nova etapa na vida.
Amém?